A equipe econômica do presidente eleito Jair Bolsonaro assume apenas em janeiro do ano que vem. Isso, por exemplo, dando o Ministério da Fazenda, extremamente importante. Nos bastidores, o guru de Bolsonaro, Paulo Guedes, já costura medidas que considera fundamentais para o crescimento do país. No foco do novo governo está, acabamos de ver, a reforma da Previdência. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o economista da Federação das Câmaras Dirigentes Logistas do Estado, o economista Eduardo Starosta, e com o advogado especialista em direito previdenciário, Dayson Portanova. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, é um prazer estar com o Eduardo aqui, contigo, Bivo, mais uma vez, e todos os telespectadores. Isso aí. Muito obrigado, boa noite, Dayson, boa noite. É um prazer estar aqui em nome da FCDL. Mais uma vez, agradeço o convite. Bom, a gente tem dois especialistas aqui, sejam bem-vindos. E, bom, a gente tem um debate, né? Cada um pode argumentar sobre, né, a visão do outro. Mas a gente tem perguntas específicas para cada um, né? Embora as áreas acabam, né, se costurando, né? Acabam se aproximando. Como a gente viu na reportagem da TV Cultura, a reforma da Previdência é foco inicial da equipe econômica de Jair Bolsonaro. O futuro ministro, Paulo Guedes, como a gente viu, disse que vai tentar aproveitar essa proposta de reforma que está no Congresso e ampliar, ou seja, fazer a reforma da reforma. Que tipo de proposta nova deve vir à tona no ano que vem? O que vocês acham que pode ser reformado dessa antiga reforma que foi proposta? Começa com o Dayson. Deixa eu só dar uma palhinha rápida, assim, né? Porque tinha já um projeto interno, né, do grupo do Bolsonaro, a partir de um economista, o Abraham Weintraub, não sei se você conhece, que era de um banco, daqui a pouco vai vir o nome do banco, e eles tinham feito uma ideia de constituir um sistema dessa repartição que nós temos hoje, proporcional ou de fases, e criar capitalização que, por exemplo, o candidato à presidência, Ciro Gomes, tinha deixado claro que o modelo dele seria esse. Ele queria fazer uma cisão capitalizada aqui para frente, cujo custo seria imenso. O projeto de governo do Haddad era o foco nos servidores públicos, e agora a gente aparece essa discussão do Bolsonaro. O que a gente tem notado? Há uma divisão clara, ao meu ver, na própria equipe econômica, né? Tanto que o Guedes já desautorizou o Abraham Weintraub de levar essa ideia adiante, e a posição política do Guedes é de levar o debate de previdência e de reforma imediatamente, e a do Onyx Lorenzoni, nosso deputado daqui, dizendo que não, nós queremos um Congresso novo com uma postura diferente. Ou seja, um quer votar logo e o outro quer esperar o dia 1º. Então, veja, o que nós estamos sentindo? Previdência não é só um problema econômico, ele passou a ser um problema político também, de própria costura interna do governo e com as forças que têm sinalizado de aproximação. E até eu comentava aqui há pouco com o Eduardo, o Paulinho já disse, dessa forma nós não vamos, essa reforma do Temer nós não vamos aprovar. Então, parte do Centrão já está rachado. Então, eu tenho para mim, a um primeiro momento, de que até nós falávamos antes aqui, né? O Eduardo dizia, olha, eles até vão ter que tomar pé desse Estado todo, né? Então, até que se conheça efetivamente, nesse processo de transição aí dos 40, 50 dias que nós vamos ter pela frente, acho muito difícil que a reforma seja encaminhada com a reforma do Temer. Ela até pode evoluir no debate dentro do Congresso com os deputados e senadores remanescentes, mas esse Congresso que está aí, inclusive, não tem nem legitimidade para seguir esse processo. Eu quero voltar na ideia de capitalização para que o Dayson explique na sequência, mas no teu olhar agora, Eduardo, muito se diz que a reforma não era só um desejo do governo federal, e sim algo que era inevitável. Bom, vamos pegar a questão sob dois ângulos. Primeiro ângulo, tá? A Previdência, o que é? Ela parte de uma contribuição dos assalariados, tá? E dos patrões dos assalariados para formar uma poupança, em tese, para que essa pessoa, depois de um certo tempo, 30, 35 anos, pare com suas atividades de trabalho, enfim, qualquer tipo de atividade, e passe a gozar de uma velhice um pouco mais confortável, não tendo que se preocupar com o dia a dia. O que vem acontecendo? Em primeiro lugar, a Previdência no Brasil é uma coisa já antiga, tá? A população brasileira ainda é uma população jovem, só que tratar de maneira correta a Previdência é aproveitar os momentos de superávit e achar formas de patrimonializar essa Previdência de forma que ela renda recursos no futuro para quando as pessoas, não tiver tantas pessoas trabalhando para cobrir vamos dizer, esses benefícios.
E o que aconteceu no nosso país? A Previdência, literalmente, botaram a mão nela. Desde a época do governo Juscelino, Brasília, por exemplo, foi construída com recursos da Previdência. Mas a Previdência Social é dono dos prédios da esplanada do Ministério, das ações da Asa Norte? Não é. Então, houve um histórico que se agravou nos últimos anos de desvio de recursos que devia ser para preparar a aposentadoria de quem estaria se preparando para sair do mercado de trabalho, né? E esse dinheiro sumiu. Então, houve um problema de caixa, houve um problema de déficit, efetivamente. Eu posso dizer, não, foi mais de 1 trilhão que foi desviado. É verdade, mas não tem como buscar isso de volta. A segunda questão que é importante, tá, é que o que está evoluindo a nossa medicina nos últimos anos é uma coisa fantástica. No bloco anterior, você estava falando do Fred Mercury, que morreu de AIDS. Se fosse hoje, ele não morreria de AIDS. Meu pai faleceu com 54 anos, eu já passei da idade dele. Se não houvesse a evolução da medicina que houve de 1980 para cá, eu estaria atrás dele, estaria compartilhando com ele o mesmo caixão, por exemplo, ou um caixão ao lado, vamos falar assim. O que acontece? Os dados que nós temos de expectativa de vida no Brasil são muito exatos. A cada ano, a expectativa de vida do nosso país aumenta 4 meses. Ou seja, a cada 3 anos, nós temos 1 ano a mais de vida. Então, tudo bem, a gente vai discutir alguns efeitos de previdência, alguns debates de previdência agora, tipo, a aposentadoria vai cair de 65 para 62 anos ou 63 anos, o mínimo para homem se mantém 60 anos para mulher, por exemplo, aumentar, desculpe, tá? Mas isso aí, tá, é besteira perto do que vem pela frente, porque quando nossa expectativa de vida aumenta tão rapidamente e está aumentando cada vez mais, está passando de 4 para 5 meses o aumento de expectativa de vida, o que vai acontecer? O brasileiro, tá, apesar da bagunça que está na nossa saúde pública, vai viver cada vez mais e mais rapidamente mais. Então... Bom, pelo que eu entendi, então, reforma tem que haver. Tem que haver. Agora, o que a gente pode discutir é que tipo de reforma. E aí, por exemplo, entra essa ideia de Paulo Guedes, né, com um sistema de capitalização, na introdução gradual de um novo modelo de capitalização. Primeiro, você concorda nessa observação de que temos que ter uma reforma, agora o que temos que discutir é que tipo de reforma e o que seria essa proposta de capitalização? Veja, permite, Eduardo, só fazer um gancho, né? Até porque a tua fala foi quase que estrutural do sistema, né? Então, o que é importante a gente falar de capitalização? Quando a gente fala de capitalização, parece que todo mundo está vendo assim. É o que o Eduardo disse. Olha, nós estamos vivendo mais, essa expectativa de vida, quando ela trata de uma melhoria de condição, ela vai lá do berço, porque é a criança que nasce, que vai durar mais 4 meses e assim sucessivamente. Então, as gerações que virão, elas viverão mais do que nós. Assim como nós vivemos um pouco mais que nossos pais. Mas o que é a capitalização e para quem? Porque tem um grande problema que ninguém fala, e aí é o equívoco de todos os planos de governo. Eu tomei liberdade até de ler alguns deles, né? Alguns mais explícitos e outros menos. Quando a gente fala de capitalização, parece que só tratamos de aposentadoria. Agora, ninguém fala da capitalização quando se fala de doença, de morte, de invalidez, de acidente. Então, nós não podemos tratar de capitalização sem pensar nisso, sob pena de nós criarmos um monstro. Então, quando se fala de capitalização, parece que o problema é só a aposentadoria. Por quê? Estamos vivendo mais. Então, nós temos que, primeiro, fixar esse divisor, senão nós vamos cometer o mesmo erro que aconteceu no Chile, que ainda se alardeia como modelo fundante, né, que hoje não é isso. Por quê? Exatamente que os benefícios de risco, que não estão nesta lógica da capitalização, porque ninguém prepara a morte, ninguém prepara o acidente, ninguém prepara uma doença incapacitante. Então, todo o sistema tem que ser analisado conjuntamente. Por isso que nós trabalhamos no sistema de solidariedade, de repartição simples, de pacto de geração, porque não há condições de suportar com a ideia que o Eduardo disse bem. Nós investimos num país, botamos 1, 2, 3 trilhões, conforme o senador Paim apresenta, inclusive na CPI da Previdência, 3 trilhões que deveriam voltar para a Previdência, ela seria superavitária. Sim, mas nós não teríamos saúde, não teríamos desenvolvimento, não teríamos estrada, porque o dinheiro da Previdência financiou isso. A contrapartida, se houvesse efetivamente um plano de Previdência, a contrapartida seria que, a partir desse desenvolvimento, a economia crescendo geraria fundo para
para a Previdência. Então, esta capitalização, protegendo o sistema de risco, ela seria viável. Por isso que no Brasil ela se torna tão onerosa. Porque se eu fizer hoje, se ela assim, a partir de agora tudo é capitalização, o cidadão que vier a falecer amanhã vai deixar uma pensionista sem pensão, um filho menor sem proteção social. Porque a capitalização não vai proteger isso. A capitalização vai proteger uma ou duas espécies de benefício. Então hoje seria muito difícil isso, e é esse o déficit que se tem como provisão de custo Brasil em cima desses benefícios de risco. Então, a partir daí, nós temos que definir que capitalização ela pode servir, mas para um modelo e para uma espécie de benefício. Os outros todos terão que ser analisados e fazer a crítica. Por quê? Porque eu não posso simplesmente, por exemplo, como a ideia do Abrão Weintraub, ele quer que os benefícios sejam pagos proporcionalmente a partir dos 55 anos. Olha, você vai ganhar 25% do salário mínimo até chegar aos 65, quando você vai ganhar 1 ou 2 salários mínimos, baixando o teto da Previdência. Bom, isso você conflita com a Constituição, porque sai o economista e entra o advogado. Você tem que erradicar a miséria, você tem que diminuir a desigualdade social, você tem que ter o Estado presente nessas áreas. Se eu fizer benefícios abaixo do salário mínimo, já estou rompendo com a Constituição. Não pode. Né? Se eu diminuir a proteção social, eu vou ter que fazer uma reforma profunda na Constituição, porque eu tenho que alterar a relação de pensão, a de acidente de trabalho, a de benefício por incapacidade, a própria aposentadoria. Vamos elevar a idade, acaba com a aposentadoria por tempo. Então, tudo isso ainda está enuviado. O projeto Temer não acaba com isso. Ele cria alguns elementos de degradação do benefício. Por exemplo, a média hoje é 80% dos maiores. Se passasse o projeto do Temer, era todos os salários sem tirar os menores. Obviamente que a média com todos, né, os salários, inclusive os pequenos, gera uma média menor. Você pega um exemplo hoje de um trabalhador que tem uma graduação média para chegar hoje a ganhar no teto depois de 15 anos, esta média, se eu tirar 20%, eu vou ter um valor próximo a 3 mil. Se eu não tirar, ele cai para 2.200. Então, tudo isso são elementos que nós vamos ter que conformar. Não é simplesmente, vai ter uma reforma da Previdência. A gente tem que analisar todos os aspectos e todos os riscos que estão protegidos pela Constituição. Agora, tem uma palavra que pipocou, a gente está falando de Previdência, mas pipocou aí nas duas falas, que foi o chamado superávit. Bom, para a gente gerar um superávit, a gente sabe que as contas do governo geram déficit. Para a gente gerar um superávit, para a gente fazer a economia e o governo ter dinheiro, primeiro passo para a equipe de Jair Bolsonaro é a reforma da Previdência. Mas, Starosta, outras medidas econômicas, além da reforma, o governo federal deveria trazer à pauta ainda este ano, com essa pressa, com essa urgência toda que trata a Previdência? Olha, eu diria o seguinte, pelo que aconteceu no Brasil nessas eleições, tá, o Congresso atual, ele perde legitimidade, efetivamente, de decidir sobre o futuro do país. Lógico que o futuro presidente vai lançar balões de ensaio, faz parte da política, até para ver o que vai acontecer. Vou te dar um exemplo, tá? Bem objetivo. Aqui a gente tem na lista privatizações, por exemplo. Teria legitimidade, como tu disseste, para se discutir agora algumas privatizações? Formalmente sim, mas de fato eu acredito que não. Eu acredito que isso seria uma bela discussão a partir do próximo ano. E vou me colocar até, junto com a FCDL, completamente a favor dessas privatizações e dizer que as privatizações não são apenas uma questão ideológica. Vamos pensar na famosa Petrobras, que lucrou 10 bilhões de reais no trimestre passado, está voltando às custas do nosso bolso a ser uma empresa lucrativa. Mas vou dizer o seguinte, o que vai valer o petróleo daqui a 10, 20 ou 30 anos? Com o desenvolvimento de novas tecnologias energéticas que estão diminuindo a dependência energética do próprio petróleo. A Petrobras não vai valer nada, como a nossa antiga CRT, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, que foi privatizada na era do Brito, tem alguns viúvos da CRT, mas hoje não seria nada. O valor da CRT naquela época, eu estava falando anteontem com o ex-governador Vicente Bogo, tá? Era o cadastro de cliente só. A infraestrutura, a tecnologia não valia mais nada. Será que nós vamos querer isso para a Petrobras? Será que nós vamos insistir, tá, numa visão de passado, de empresas do passado que cada vez mais vão gerar menos recursos para a sociedade, se gerar em algum momento? Então eu vejo
a questão da privatização como uma questão urgente para não perder patrimônio lá no futuro. E também vejo o seguinte, Bives, tá? O Brasil ele precisa retomar seu desenvolvimento. Para retomar o seu desenvolvimento, não adianta aumentar mais despesa pública. Isso já está provado que está errado. A nossa carga tributária mais que duplicou nos últimos 20 anos. É um modelo que não deu certo e não dá certo no mundo. Temos que achar outra alternativa. Então, até está sendo muito criticada essa nova visão do governo Bolsonaro. Não, vamos reduzir para 17 ou 19 ministérios. Está até CNI, Confederação Nacional da Indústria, brigando com o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes está enfrentando a briga. Até acho interessante esse movimento deles. Mas, imagina o seguinte, nós temos uma administração pública nova dentro de uma estrutura antiga. Para conhecer isso, tá? O que nós precisamos, o que eles precisam? Precisam concentrar pessoas, precisam concentrar informações. Acho válido, sim. Bom, a gente teve aqui um primeiro momento de debate, já projetando um novo governo. Tenho certeza que Dyson e também o Starosta vão voltar aqui para a gente discutir outros pontos. Precisamos, né, Dyson? Precisaram. Passar Precisam, um dia, na né? verdade, né? É. Ainda mais para tomar o cafezinho aquele do Ayrton. Pelo menos umas 4 horas Com certeza. e meia de conexão direto. Não prometo, pelo menos Conexão plena, na né? sequência, talvez diluído em parcelas. Faz um Dyson, um papel grande pra gente. abraço. Starosta, da Obrigado. mesma forma, obrigado por atender o convite. Nós que agradecemos.